Então, a aula de hoje a gente vai continuar naquela abordagem top-down. Eu vou dar sempre uma intuição de algum trabalho, algum projeto mais realístico, para a gente depois partir para a matéria, ver a utilidade da matéria a partir daí. Então, qual que vai ser o projeto de hoje que a gente quer fazer? O objetivo é a gente, vamos supor que na nossa lanchonete lá, o Super Burger, a gente vai ter um atendimento agora para o cliente vir retirar o pedido dele, tá? Como é que o cliente retira o pedido dele? Com uma senha. Vocês já devem ter visto isso. Em shopping tem bastante, né? Quando normalmente tem um display desse, né? Normalmente são 3 dígitos. A gente vai fazer com um só por questão de simplicidade, mas depois para fazer para três é a mesma lógica. E aí aqui nos 3 displays você fica olhando lá, quando aparece o número do seu pedido, você vai lá buscar, não é isso? Bom, é isso que nós vamos fazer aqui no Super Burger. A gente vai implementar hoje. A nossa ideia é a gente ter lá na cozinha uma maneira de a gente escolher um número e aparecer no display. A gente vai ter 10 senhas, de 0 a 9. A gente poderia ampliar isso depois. Mas a gente vai ter 10 senhas e aí a gente vai fazer aparecer a senha no display conforme o número que a gente escolheu lá na cozinha. Então aqui a gente tem o balcão, né, onde a gente recebe e entrega os pedidos, e aqui é a é onde fica o visor para o cliente ver o que a gente está entregando, tá bom? Então a gente vai começar a trabalhar com esse dispositivo aqui. Esse dispositivo é um display chamado display de 7 segmentos. Ele é muito conhecido em toda a eletrônica, tá? É um dos componentes mais comumente utilizados. Ele é usado ainda muito na prática porque ele é muito barato e ele é fácil de trabalhar. Bom, aqui como é que ele funciona? Ele tem 8 entradas esse display. E a maneira como a gente escolheu aqui a ordem das entradas é mais ou menos a ordem com que ele realmente aparece no chip real, tá? Não é exatamente a mesma, mas a gente se baseou nela. Então, se você pegar do lado esquerdo, de cima para baixo, do lado direito, desculpa, de cima para baixo, você vai ver aqui, ó, que aqui está escrito A e top. Depois, se você passar o mouse em cima nos quadradinhos verdes, B upper right, DP, que é o dot, depois C lower right, aí depois para cá é o D bottom, E lower left, F upper left e G mid, ou middle, né? Esses, quando você passa o mouse então nessas entradinhas, o que o Wired Panda faz? Ele te dá uma dica do que é que cada uma dessas entradas aqui vai controlar, né? E nesse caso a gente está usando letras e um parênteses aqui para você saber qual que é o segmento desse display que essa entrada está controlando. Por exemplo, aqui está a top, né? Top é o que? É o de cima. Então é esse segmento aqui, ó. Se a gente ligar ele aqui nesse switch e ligar o switch, ele vai acender o segmento de cima. Esse segundo aqui é o upper right, né? Então é o de cima da direita. A gente ligar aqui, ele vai acender esse. Esse daqui é o dot, que é o pontinho, e assim por diante. O detalhe aqui é o seguinte, que essas letras de A até G não fomos nós que escolhemos. Esse é o padrão mesmo que é usado na indústria para a gente saber qual que é o segmento de acordo com o nome da entrada. A gente colocou parênteses aqui para ficar mais fácil de a gente aprender e ler, né? Aí o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, eu quero acender todos os números aqui para a gente ver quais são os segmentos que a gente vai precisar, a gente definir como é que vai ser os nossos números. E eu vou começar acendendo aqui o número 8, tá? Por que o número 8? Porque o número 8 ele acende todos os segmentos menos o pontinho. O pontinho a gente vai ignorar por enquanto. Então, para acender o número 8, basta o quê? A gente ligar um fio
em todas as entradas a partir do nosso switch ali atrás, né? Então aqui a gente tem a implementação. Deixa eu rotacionar isso aqui para ficar mais alinhadinho. A gente tem a implementação do número 8, tá? Número 8 que eu vou pôr aqui embaixo. Bom, agora vamos fazer o próximo número. A gente pode seguir para um número que é muito parecido com o 8 em segmentos. Qual que vocês recomendam que a gente faça agora, depois do 8? Que número que fica parecido no display? Tem algumas sugestões ali. Uma sugestão é o zero. O zero é uma boa mesmo. O 6 também pode ser uma boa. Por quê? Porque só muda um segmento. Aí, ó, o que eu vou fazer? Eu vou copiar e vou colar aqui e a gente vai fazer o zero. O zero a gente vai tirar o do meio. Onde que está o do meio? Está aqui em cima. Ó. Então é só apagar e a gente tem o número zero. Vamos fazer o 6 também? Vou fazer o 6 aqui. O 6 a gente tem que tirar qual? O de cima da direita, que é esse aqui, né? Então a gente tira esse e temos o 6. Tem mais algum número que a partir do 8 é fácil fazer? 9. Muito bem. Então vamos fazer o 9 aqui. Para fazer o 9 a gente tira o de baixo da esquerda, né? Que é o lower left. Então a gente tira o 9 e fica aí. Mais algum? Talvez não, né? Agora vamos pensar nos outros. Parecido com o 9, tem algum que a gente tira um e a gente consegue fazer? Isso, o 3. Olha só, então a gente vai fazer aqui o 3. Vou colocar aqui o número 3. O número 3 a gente tira o de cima da esquerda, né? E temos o nosso 3. Tem algum que a gente consegue fazer agora baseado no 6, que é fácil fazer? 5, exato. Muito bem. Vamos fazer o 5 aqui. O 5 a gente tem que tirar o de baixo da esquerda. Beleza. O 3 eu vou jogar um pouquinho mais para cá, né? Para caber os outros. Beleza. Fizemos o 5. Agora, baseado no 0, tem algum ou baseado no 3? Ou no 9 mesmo? Qualquer um outro. Se quiserem dar alguma sugestão, podemos fazer, né? Baseado no 6 tem o 5. Baseado no 9 tem mais um que a gente pode fazer fácil. O 4. 4 baseado no 9. Pode ser. Vamos lá. Fazer o 4 aqui. Para fazer o 4, a gente tem que tirar o de baixo, né? E tem que tirar o de cima também, né? 4. Para fazer o 2, qual que a gente pode pegar para fazer o 2? Acho que o 8 mesmo, né? Ou o 3. Pode ser o 3. Mas vamos pegar o 8 porque eu só estou tirando o fio, né?
Ah, tá, eu já vi o problema que eu fiz. O 5 é aqui embaixo, né? E não ali em cima. Deixa eu pôr aqui. Que aí cabe todo mundo aqui. Então, para fazer o 2, a gente tem que tirar esse aqui, né, o de baixo da direita, e o de cima da esquerda, né? Certo? Faltou o 7 e o 1. Qual que a gente pode pegar para fazer o 7 primeiro? Pode ser o 3, isso. Também concordo. Concordo que o 3 é uma boa. Porque aí para fazer o 7 a gente vai tirar o de baixo e o do meio, né? Tem gente que desenha o 7 de outra forma. Aí nem precisa desse aqui. Tem gente que põe mais um tracinho aqui, né? Mas eu acho que o mais comum é esse aqui. E depois o 1, obviamente a gente vai usar o 7, né? E vai tirar o de cima. Então aí nós temos todos os dígitos, tá? Do, do nosso display. Muito bem. Agora a gente vai começar a pensar em. Vamos começar a raciocinar mesmo a como a gente implementar, né? Que isso daqui foi só um exercício de como a gente vai fazer. Por quê? Porque a gente não tem como tirar física, fazer, usar desse jeito que está aqui. A gente não tem como tirar um circuito e colocar outro na frente da loja, né? A gente precisa realmente fazer com que um componente desse aqui ele gere qualquer número de 0 a 9. E para fazer o nosso número de 0 a 9 lá na frente do interruptor, a gente vai usar um número numa notação que a gente já aprendeu. Qual notação vocês acham dos números binários naturais que é melhor para a gente apresentar o número no display? Lembra lá das aulas do começo? A gente viu três notações para números binários naturais. Aí uma sugestão, código de Gray, complemento de 1. Não, não é nenhuma dessas duas. Tem uma outra que é melhor, octal também não. Tem uma que é boa, não é octal nem hexadecimal, é uma binária, só que de número natural, complemento de 1 é inteiro, né? É número natural, que a gente consegue. Isso aí, a resposta está certa ali, ó, BCD. O número em BCD é Binary Coded Decimal, quer dizer, um decimal codificado como binário. Para cada dígito decimal, quantos dígitos binários a gente tem no BCD, lembra? 4. Então a gente vai precisar fazer o quê? A gente vai precisar ter um número de 4 dígitos. Então aqui os 4 dígitos. Eu vou chamar aqui, ó, de dígito x3, x2, x1 e x0 nos nossos rótulos. Deixa eu afastar um pouquinho mais para aparecer aqui. O que aconteceu? Deixa eu ver, x3, x2. Ah, esse não era para ser o x1. Esse aqui é o display de 7 segmentos. Esse é o x1 e esse é o x0. Beleza. Aí o que a gente tem aqui? Os números são do menos para o mais significativo aqui. Menos significativo x0, mais significativo x3. Se eu colocar aqui, ó, 0101, qual número que é esse?
5, exato. Número 5 em BCD. Se eu colocar esses três aqui, ó, é 4 mais 2 mais um é 7. Se eu colocar esse aqui é 8, esse é 9, e se for maior do que isso, é inválido no BCD. A gente lembra lá que a gente joga fora alguns códigos para ter a melhor conversão de binário para decimal. E esse aqui é 0, né? Agora a questão que eu vou levantar é assim, ó. A gente vai usar esses 4 dígitos aqui para a gente acender o número de acordo aqui nesse display. Ou seja, se tiver 0 aqui nessa entrada, aqui nesse display tem que ficar aceso o 0. Assim, a gente vai ter que ligar os segmentos que o 0 pede e não ligar o do meio. E assim por diante. Nós vamos começar fazendo uma lógica do de baixo da direita, que é esse segmento aqui, ó. Deixa eu ligar um fio só para ele acender. Deixa eu ver qual que é o. É esse aqui, eu acho. A gente vai começar com esse segmento. A gente vai ter que pensar numa lógica para acender esse segmento aqui somente quando ele for necessário e não acender quando ele não é necessário. Olhando os números aqui, ó, quando que esse segmento aqui não é aceso, não fica aceso? O segmento de baixo da direita. Isso. Só no número 2, né? O número 2, ó, o segmento ele fica apagado. E nos demais números, todos os demais a gente tem ele aceso. Então a lógica para acender ou não esse segmento é qual? Se não for 2, acende, não é isso? Concorda? Como é que a gente faz para dizer assim, se não for 2? Como é que a gente faz essa lógica aqui a partir dessas 4 entradas? Tem algum circuito que a gente pode montar aqui, né? Primeiro, antes de a gente. Isso, é um NOT. A gente tem que usar um NOT do 2. Agora, como é que é 2 aqui nesse circuito? Qual bit que a gente tem que acender? Isso. O 2 é isso aqui, né? Se não for isso, a gente vai acender aquele segmento. Como implementar essa lógica de que se não for essa entrada, aquele segmento acende? Como é que a gente pode fazer isso? Se alguém quiser até falar, não tem problema, tá? Porque demora um pouquinho mais para explicar. Mas se quiser escrever também, eu tô lendo aqui, tá? Lembra das portas lógicas, né? Aqui está a sugestão. Ligue esse. Esse eu não sei o que ela tá sugerindo aqui com esse. No display com o NOT. Seria esse bit? É isso? Vamos pensar e olha o código, é o X1. Então ela disse para ligar assim, né? O X1 aqui e colocar um NOT. Vamos ver o que isso faz, olha só. Realmente, quando está 2, está desligado. Só que se eu acender aqui 3, ele devia ligar, né? Porque o 3 precisa acender esse segmento. Então não é bem essa lógica, não é só o NOT do X1. Olha, percebe que depende de outros dígitos também. Na verdade não é NOT X1. Não pode ser o valor 2.
O valor 2 ele é composto de vários bits, certo? Como é que a gente pode combinar esses, fazer essa combinação aparecer aqui a lógica dele? Alguém consegue enxergar? Eu tô tentando ajudar vocês a raciocinarem para tentar implementar a lógica disso aqui, né? Olha, o que eu estou tentando dizer? Vamos tentar explicar de outra maneira. Se eu tiver zero aqui, esse bit aqui, esse segmento, ele tem que estar aceso ou apagado? A gente vai olhar aqui, ó, esse segmento, a gente só está falando de baixo da direita por enquanto. Ele tem que estar aceso, se é zero, certo? Se ele for um, continua aceso. Se for 2, apaga. E se for qualquer outro número, válido no caso, se for 7, por exemplo, mantém aceso e assim por diante. Qualquer número menos o 2, a gente vai apagar, ele precisa aparecer apagado. Então a gente precisa criar uma lógica aqui no meio, com as portas lógicas, com as lógicas booleanas que a gente aprendeu, para fazer com que esse segmento aqui debaixo da direita apague quando é 2 e acenda caso contrário. Alguém consegue enxergar a solução? Então vamos tentar fazer um raciocínio um pouquinho numa outra linha. Como é que eu sei que aqui tá. Como é que eu sei que essa entrada aqui é igual a 2? Como é que a gente faz assim para garantir que os bits aqui que estão, o padrão aqui que está apagado, apagado, aceso, apagado, é 2? Que lógica que a gente usa? Vou dar uma dica, né? Tem uma porta lógica que faz esse tipo de verificação para nós. Isso, né? é um, é quase isso. A gente vai usar o Note depois, né? Mas eu acho que você já foi mais além até. Ah, isso, é o end, exatamente. Olha só, se a gente usar um end, colocar aqui 4 entradas e a gente ligar aqui, ó, se eu fizer só o end das 4 entradas aqui, ele vai ser um quando todos são um, né? A gente quer que ele seja um aqui, a saída, que ele realmente seja válido quando for 2 aqui embaixo, quando for 0010. Como é que a gente faz isso? Para isso aqui sair um quando esse é 0010. Isso. A gente vai colocar uns notes aqui. Exatamente. Eu vou criar alguns notes, né, nas entradas que não são o x1.
E agora o que acontece, ó, já vou ligar aqui. Quando é 2, a saída é 1. Quando não é 2, a saída é 0. Mas isso é justamente o oposto que a gente queria, não é verdade? Como é que a gente muda aí? Aí tem até o, a dica aí que já foi dada, né? Acho que a aluna já estava pensando nisso. O que a gente muda aqui para inverter isso aqui? Isso, a gente muda para Mend. Olha o que aconteceu agora, né? Se a gente tem o número 0, ele está acendendo, ó, porque no 0 esse segmento ele precisa estar aceso. No 1 está aceso também, tá certo. Quando é 2, está apagado, correto. Número 3 está aceso e todos os outros têm que estar acesos. O 4 está aceso, o 5 está aceso, o 6 está aceso, 7 está aceso, 8 aceso, 9 aceso. E nos outros a gente não se importa porque não são números válidos, né? Mas a gente conseguiu então, nesse ponto aqui, fazer a lógica correta para, dado o número que a gente escolhe como entrada, ele aparecer no display lá para a pessoa que está vindo buscar o pedido dela, o cliente, né? Mas a gente fez isso só para um dos segmentos. A gente vai fazer para mais um agora. Agora eu vou perguntar para vocês a segunda lógica que a gente vai ter que fazer, que é a seguinte. Vamos pegar o de cima da direita agora. Esse segmento aqui, ó. Para qual número ou quais números esse segmento fica apagado? 5 e 6, exatamente. Então, qual que é a lógica que a gente tem que fazer, dada a entrada aqui, ó, para que quando for 5 ou 6 ele não acenda, baseado no que a gente fez aqui. Só que agora a gente está fazendo para um outro segmento. Vocês conseguem pensar na lógica que a gente vai precisar usar? Tirar o note do X3. Se a gente. Vamos com calma aí. Ah, olha só. Eu gostei mais da dica aí da. Vamos ver. A dica da aluna foi o seguinte: o binário 101 e 110. Mas não é só um. Tem também o quarto bit, que é 0 também, né? Seria 0101 e 0110. E outro comentário foi trocar as portas sem note para as portas dos bits 5 e 6. Isso. Nós vamos fazer isso. Vamos fazer por partes aqui, né? A gente vai deixar isso aqui. Aliás, eu vou ensinar já para vocês a fazer uma coisa para a gente saber organizar os nossos projetos, tá? Eu vou abrir uma outra janela aqui do WiredPano, uma segunda. Eu vou colocar aqui por cima. O que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar isso aqui, vou copiar e vou colar aqui, ó. E eu vou ensinar vocês a usarem um recurso muito interessante. Isso aqui eu vou apagar. Eu vou colocar um LED aqui no lugar. E esse LED aqui, ele é o segmento de baixo da direita, né? Que é o. Deixa eu vir aqui. É o C lower right. Então esse cara aqui, ele vai se chamar C lower right. Tá? Acho que é minúsculo. Lower right.
Vou chamar assim. Esse circuito aqui é o correspondente a esse. Eu vou salvar isso. Eu vou escolher aqui um lugar para salvar. Vou salvar aqui e vou chamar esse circuito aqui de lower right. 7 segmentos lower right. Por que eu fiz isso? Porque agora eu posso buscar aqui esse mesmo circuito e vou importar ele como sendo uma caixa aqui. Ó, ele vai aparecer aqui. Ó. Quando você clica nesse ícone, abrir como um CI. Aqui está o CI e aqui está o nome dele, ó, set seg lower right. Quando eu trago isso para cá, ele vai ter aqui as entradas x3, x2, x1, x0 e vai ter a saída do C. Eu posso simplesmente apagar isso aqui e ligar diretamente aqui. Ó. O que tem dentro desse CI, ou dessa caixinha, né? CI é circuito integrado. A gente fez a mesma coisa que tinha antes. Ó. Inclusive, se a gente dá um clique duplo aqui, o Panda ele pergunta se você quer abrir. Eu vou dizer que sim. E ele abre para a gente o circuito que eu salvei lá. Ó. Ele está aqui. Para que serve essa caixinha? Para a gente se organizar. Porque quando o circuito fica cheio de coisas, cheio de alternativas para a gente colocar mais, criar mais coisas aqui a partir da mesma entrada, começa a ficar tudo embolado. Então a gente vai dar um jeito aqui de simplificar as coisas e deixar elas mais fácil de enxergar. Eu vou tirar esse cara aqui de lado só para a gente não ter problema com ele, por enquanto. E agora a gente vai fazer o segmento de cima da direita. Tá? Vamos voltar aqui no circuito. Então a dica foi a gente verificar os padrões de 0101 e 0110. Eu vou fazer assim, eu vou abrir uma outra janela e vou fazer em outro lugar esse circuito. Ou melhor, vamos fazer ali mesmo por enquanto. Depois a gente salva em outra janela, tá? Isso para a gente organizar melhor as coisas. Mas então qual que é a ideia? De novo, a gente vai precisar da porta NAND. A gente vai colocar ela para 4 entradas. E agora uma delas vai ser para a entrada de 5, né? E a gente vai fazer uma cópia dele para a entrada 6. Esse é um pouquinho mais complicado que esse anterior, né, que a gente já tinha feito. Vou tirar bem longe aqui para não atrapalhar. Como é que é o 5 aqui, né? Quais são os notes que a gente vai ter? O 5, ele é esse bit e esse, correto? Então, onde que eu ponho o note? Em qual X? Isso. Na verdade, é o contrário, né? O note ele vem. Peraí. O note tem que ser no X1 e X3, ao contrário, tá? Porque olha aqui o que vai acontecer. A gente tem que fazer que tudo fique 1 ali na entrada do NAND quando tiver escrito 5 aqui, ó. 4, 5. Agora ficou tudo 1. E para o 6? A gente vai fazer aqui o 6, nesse NAND. Eu estou acelerando um pouquinho porque a gente tem bastante coisa para fazer, né? Como é que a gente faz o 6 aqui? O 6 é quais bits?
x3 e x2. Na verdade, x3 e x2 é o que fica ligado, né? É o x1, é x3 e x0, né? Isso, x3 e x0. A aluna ali falou corretamente. Agora, o que acontece? Se tem 6 aqui, ó, esse cara tá ligado. Mas aí, esse bit aqui, só para voltar aqui na nossa visão, ele vai ser, esse segmento, ele só vai ser apagado se for o 6 ou o 5. Como é que a gente combina essas duas aqui? Com qual porta lógica? Exato. A gente vai usar um OR. Muito bem. Entre esses dois. E aí a gente vai ligar aqui nesse aqui, ó. Agora, se tá 6 ou se tá 5, na verdade não deu muito certo, né? Ele tá acendendo o tempo todo. E agora? Não era o OR, né? Um pouquinho mais complicado aqui. Eu vou dar a resposta aqui, tá? Só pra gente seguir, tá? Mas era um end aqui em cima, tá? Então qualquer número que tiver, ó. Agora o número um, por acaso ele já está terminado. Com o 0 ele acende os dois, com o 1 ele acende os dois. Com o 2 ele acende só o de cima, tá certo. Com o 3 ele acende os dois. Com o 4 também ele acende os dois. Com o 5 ele acende só o de baixo. Com o 6 ele acende só o de baixo. 7 são os dois. 8 são os dois. E 9 os dois. Então a gente terminou aqui de implementar a lógica para fazer o segmento de cima. Nota que já complicou um pouquinho, né? Que esse daqui era mais fácil, basta a gente dizer assim, com palavras a gente conseguia descrever. Se não for 2, a gente apaga, a gente acende. Esse daqui, ó, se não for 2 e não for 5, a gente acende. Essa que é a lógica. E aí eu vou pegar isso aqui, ó, e vou abrir uma outra janela aqui do Panda e vou colar ele aqui. Vou colocar aqui uma porta, né? Então só para conferir, ó, 6 ele apaga, 5 ele apaga. E esse daqui vai ser o nosso B, que é o upper right. E aí a gente pode salvar. Percebe como o Panda funciona, né? Você consegue salvar qualquer arquivo do Panda e depois abrir ele como sendo um circuito, um subcircuito do outro. Salvei, vou carregar ele aqui como um subcircuito. Aí ele aparece aqui, a gente pode puxar a caixa. Aí eu posso apagar toda essa confusão daqui, ó, e colocar só isso aqui, para ficar mais fácil de a gente enxergar. Aí a gente já tem, então,
o circuito para 2 segmentos. Se são 7 segmentos, nota que a gente tem que fazer isso 7 vezes, né? Faltam 5. A gente vai fazer mais uma nessa estratégia que a gente está adotando aqui, para vocês verem aqui, entenderem um pouco mais da lógica, tá? E aí a gente vai depois, eu vou ensinar uma estratégia para ficar mais fácil de a gente implementar. Tá? O último que a gente vai ver aqui é o de baixo da esquerda, que é esse segmento aqui, ó. Tá? Quando é que esse segmento... Peraí, é esse mesmo? Não, não era esse daí. Não, não era esse. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui qual que era. Todos eles vão ser mais complicados agora, acho que não tem nenhum. Bom, vamos fazer já, vamos passar para a estratégia, né? Então, o que acontece, gente? Isso tudo aí, a gente fazer essa lógica de cabeça é muito difícil. Vocês mesmos sentiram, não é verdade? Que se a gente tiver que escrever isso daí toda vez e fazer essa lógica aí de cabeça, a gente vai ter um trabalhão. Qual que é a solução? A solução é a gente ter uma maneira mais fácil de implementar isso, que é uma estratégia que a gente consiga seguir os passos numa arrisca, né? Tem uma regra para a gente fazer isso. E aí é isso que a gente vai fazer, tá? Eu vou criar aqui 7 planilhas e cada uma delas a gente vai fazer um desses displays de 7 segmentos. E eu vou colocar as entradas aqui. Vai ser rápido, tá? Porque a gente tem 4 entradas. É o Globo. O resto vai ser só copiar e colar, tá? Beleza. Então, olha só. Dados, esses valores aqui das entradas, esses aqui são os nossos 3 bits. X3, X2, X1 e X0. E a nossa saída, ela vai depender do segmento. Se for, esse daqui é o top, né? É o nosso A. Mas a gente vai fazer isso para todos. A gente vai fazer para os demais também, tá? Vamos pensar assim no top. Eu vou colocar mais uma coluna aqui para ficar mais fácil de a gente enxergar qual é o número correspondente. E o número é fácil a gente saber, né? Porque o número ele vai ser de acordo com... Ó, esse aqui é o 0, ele está em ordem. Esse daqui é o 1, esse daqui, se vocês olharem, é o 2 e assim por diante, né? Ele é do 2 até o 9. Do 0 ao 9. Esses caras aqui, eles não importam pra gente porque eles são números inválidos na notação BCD, né? O que vai importar mesmo pra gente vão ser os dígitos que estão daqui para cima. Esses aqui vão ser os que a gente vai fazer. E aqui eu vou escrever se a gente deve acender ou não esse segmento aí de acordo com o número. Vamos dar uma olhadinha lá no nosso esquema para a gente observar isso. Ó. Quando que a gente não acende o de cima? No 1, no 4, só no 1 e no 4. Né? Então, no 1 e no 4, a gente sabe que o valor é 0 e o resto, o valor é 1. E os de baixo ali eu não estou nem aí, né? A gente não liga para eles. Agora, qual que é a estratégia aqui? Existe uma estratégia que vocês vão ver na aula de hoje, né? Que a aula correspondente lá é de min termos e max termos, a aula 6, que ajuda a gente a resolver esse problema de uma maneira simples.
A pergunta é, dadas as entradas e a saída, eu já sei a entrada, eu sei qual é o valor esperado da saída. Como é que a gente gera o circuito correspondente? Essa que é a questão. Dá para fazer isso de uma maneira organizada? Dá, e é muito fácil. A maneira, ela vem do próprio nome ali que eu falei para vocês. Min termos e max termos. Tá? O que são esses min termos e max termos? Eles são a simples observação de quais são os valores da entrada, a combinação dos valores da entrada que são correspondentes a cada linha. Então, nessa linha aqui, por exemplo, eu vou escrever minúsculos x aqui, tá? A gente tem aqui que nessa linha, se ela é verdade, é porque a gente tem o x0 igual a zero, o x1 igual a zero, o x2 igual a zero e o x3 igual a zero. Lembra do número 2 que a gente fez ali, foi o primeiro? Vou abrir ele aqui de novo para a gente observar. Olha só, ele é a linha do número 2, que só vai apagar, mas a linha correspondente é a lógica aqui embaixo. Quando essa aqui é 0, essa é 1, essa é 0 e essa é 0. Quando tem essa combinação, que é essa linha aqui que a gente estava observando, vou até aumentar um pouquinho o tamanho, né? Acho que fica melhor para vocês enxergarem aí na transmissão. Então, quando a gente tem esses valores aqui, 0, 0, 1 e 0, é o que a gente tem o correspondente ao número 2. Que expressão que é essa? Essa expressão é a M1 ou M2. Vou chamar de M2 porque é a segunda na lista. E ela vai ser igual a not x3 e not x2 e x1 e not x0. Então, essa expressão é um AND de 3 negados e um não negado. Se a gente fizer isso para as outras, a gente pode fazer para essas duas aqui, ó. Esse é o M0, é not x3. Se você olhar aqui, ó, not x3, not x2, not x1, not x0. O M1 é not x3, not x2, not x1 e x0. E aí vocês já pegaram o jeito, né? Vocês já devem ter percebido. A próxima é a M3, é not x3, not x2, x1, x0. Depois a M4 é x3, not x2, ou melhor, não, desculpa, é not x3, x2, not x1, not x0. O próximo é not x3, x2, not x1, x0. Depois é essa daqui que vai ser o not no x0 e no x3, que os dois que são 0. E depois essa aqui que é o not só no x3. Depois a gente volta com quase tudo com not. Eu já vou acertar os índices do M, tá? E vai ser só do x3. Esse aqui é o M5, esse é o M6, esse é o M7, esse é o M8 e esse aqui vai ser o min termo número 9. O min termo número 9 é isso aqui. Então, o que é um min termo? Ele é um end das entradas. E o que esse min termo ele diz? É a condição pela qual, quando essa expressão aqui é verdadeira. Se a gente tem 1 aqui, essa expressão aqui é verdadeira. Se a gente tem 0 aqui, essa expressão é falsa. A partir dessa expressão, a gente pode fazer
o oposto, é dizer justamente isso. Quando que essa expressão aqui ela é falsa? A gente vai ter o quê? Se a gente lembrar lá do teorema De Morgan, a gente pode fazer um note disso aqui tudo que está aqui dentro. Aí o que, que vai acontecer? Quando a gente faz max termos, a gente usa um M maiúsculo, e a gente faz um note de tudo isso daqui. Só que quando a gente faz note, a gente inverte também a operação de AND para OR. Então vai ficar x3, ou x2, ou x1, ou x0. A gente sabe que essa expressão aqui, desses 4 bits, se ela for 0, essa expressão aqui é atendida. Se ela for 1, essa expressão é atendida. Então o min termo ele vai dizer quando o valor aqui é 1, ele é atendido, e o max termo, quando esse valor aqui, ele atendido é o 0. Deixa eu colocar ele aqui em vermelho para ficar mais fácil de a gente enxergar. Bom, e assim como a gente fez para os min-termos, os max-termos eles seguem a mesma lógica. A gente só vai colocar um note aqui quando a entrada for 1, só que vai ser um invertido. Né? Quando a entrada é 1, no caso aqui o x0 é 1, é note x0. Porque eu estou querendo ver aqui quando isso aqui não é verdade, ou seja, quando isso aqui é 0. Então o min termo 1 é esse daqui. O min termo 2, eu não estou colocando muito parênteses aí, né? O ideal quando eu escrevo assim no computador, eu gosto de colocar aquela barrinha por cima do número, mas vai demorar mais para fazer isso aqui. M3, eu vou fazer rapidinho aqui, tá? M3 é esse. Aí depois a gente tem algo parecido para M4, que só muda o note nesse aqui. M5, o note é nesse. M6, o note é nesse. E M7, o note é nesse aqui também. Aí a gente tem M8 e M9 com o note aqui. M grande, né? Então aqui a gente tem todos os min termos e todos os max termos, tá? Bom, como é que a gente usa isso na prática, então? Agora a questão tá legal, a gente sabe as expressões. Quando a saída aqui é 1, a gente usa essa expressão. Quando a saída é 0, a gente usa essa. Ok. Tem uma maneira mais fácil de a gente combinar isso, agora a gente combinar, porque não é só a gente ver, por exemplo, nesse caso, a gente quer ver quando não é esse, e quando não é esse, apaga. Ou a gente pode olhar todos os casos que é 1 e tentar combinar todos os que acende, que aí a gente olharia para esses caras. Dá muito mais trabalho, né? Então a primeira regra para a gente trabalhar com min termos e max termos, para a gente gerar a nossa expressão a partir das entradas, é a gente escolher entre pegar todos os uns ou todos os zeros aqui nessa tabela. Tá? Diga-se de passagem, essa tabela aqui ela é a tabela verdade, né? Que a gente já aprendeu das outras vezes. Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar, por exemplo, os zeros, né? Nesse caso aqui é muito mais interessante porque tem menos. Quando a gente pega os zeros, a gente vai olhar para os max termos. E a gente vai pegar esses dois max termos aqui. O que nós vamos fazer com esses dois max termos? A gente vai combinar eles. Tá? A gente vai pegar o M1. Desculpa que a minha tabela aqui tá... Meu Deus, hein? E vai pegar o M4. E a gente vai fazer a combinação dos dois. Como combinar os dois? Aí tem uma regrinha, tá? Que a gente pode decorar, mas tem uma lógica por trás dela. Depois vocês podem olhar as notas de aula que vocês vão ver. Quando a gente combina max termos, a gente combina eles com AND. Ou seja, o nosso A, que é a lógica de saída aqui,
ela vai ser M1 e M4. Ou seja, o nosso A vai ser igual a isso e isso. Essa é a nossa expressão. Então, qual que é a regrinha? E a gente já vai fazer lá no Panda, tá? A gente faz a tabela, escolhe entre todos os valores que são 1 ou 0. Se a gente escolheu os uns, a gente já vai fazer isso numa outra alternativa. A gente trabalha com os min termos. Se a gente escolhe os zeros, a gente trabalha com os max termos. Eu peguei aqui os max termos e combinei eles. Os max termos a gente combina com um end. Eu já vou falar para vocês, né? Os min termos a gente combina com or. Mas então qual que é então, a expressão que a gente vai trabalhar? É essa aqui. Eu vou diminuir um pouquinho essa tela e vou deixar ela aqui no cantinho só para a gente fazer esse circuito aqui, ó. Tentar deixar lado a lado aqui para a gente enxergar e fazer a expressão. Olha só. Agora a gente nem precisa mais disso aqui, a gente pode fazer aqui direto. O de cima, como é que ele é a expressão dele? Ele é um end de 2 ors, de 4 entradas. Bom, as entradas são sempre todas elas. A gente já pode colocar aqui na ordem, né? X0 até X3. Depois a gente só vai mudar qual é NOT e qual não é NOT. A gente já pode inclusive ligar lá no nosso circuito. Deixa eu empurrar isso aqui um pouquinho mais para cá para ele. Opa. Vou arriscar para cá para ele não atrapalhar a gente. Eu vou colocar isso bem no meio para ficar mais fácil de a gente visualizar e mexer nele, né? O que diz aqui a expressão? Ó? É x3 ou x2 ou x1 ou NOT x0. Então o NOT é só no x0. Tá vendo? A gente nem precisa pensar aqui. A gente faz essa estratégia ajuda a gente a já gerar a expressão e já colocar lá. E a outra é x3 ou NOT x2, x1, x0. Então é só no x2 que a gente tem o NOT aqui de novo. Tá legal? Muito bem. Agora a gente pode conferir para ver se deu certo a nossa lógica. Eu vou conferir aqui a entrada com a saída. Olha só. Tá zero aqui. A gente está olhando para esse segmento de cima. O zero está aceso. Quando é 1 ele apaga. Ok. Quando é 2 ele acende de novo. O 3 ele acende. O 4 ele apaga. O 5 acende. O 6 acende. O 7 acende. O 8 também acende. E o 9 acende. Então funcionou a nossa estratégia. Ok? Então por isso que é muito interessante a gente fazer esse tipo de manipulação, tá? De min termos, max termos. Lembra como foi difícil a gente pensar na estratégia de como a gente gerar a lógica para fazer o segmento baseado só na nossa cabeça, né? A gente de cabeça é muito mais difícil do que a gente fazer essa tabela aqui, pegar os números e aí não tem erro. E o mais legal dessa tabela é o seguinte, ela está feita aqui, ó, eu não preciso mais refazer ela para os outros. Eu posso simplesmente copiar e colar e só mudar. Espera aí que faltou a primeira linha aqui. Né? Eu posso copiar e colar e aí fazer para o próximo. A gente pode fazer para o próximo que seria o... A gente só muda isso daqui, essa coluna aqui a gente vai fazer para os próximos segmentos que a gente quer implementar. Tá?
Só um último detalhe aqui, depois a gente vê esse detalhe. A gente vai. O B a gente já fez, né? Aliás, a gente nem vai precisar de todas elas. Deixa eu apagar algumas aqui. A gente já fez duas antes. A gente fez de cabeça. Vamos fazer o próximo segmento lá. Olhando lá no Panda, qual que é? O de cima da esquerda, né? O de cima da esquerda, ele é o F. Upper left é o F. Vamos lá. F, upper left. O de cima da esquerda, quando ele é apagado? No 1, no 2, no 3, no 7. 1, 2, 3 e 7. Ele é apagado. Então, 1, 2, 3 e 7 ele é apagado. No restante ele é aceso. Notem que aqui nesse caso a gente a gente vai precisar de pegar mais expressões do que no outro, né? A gente pode pegar os min termos ou a gente pode pegar os max termos. Eu vou pegar os max de novo, por quê? Porque a gente tem 4 zeros e 6 uns. Então vale a pena pegar os max. Tá? A gente vai pegar o M1, o M2, o M3 e o M7. E aí como é que a gente combina eles? Com o AND ou OR. Lembra? Se quiser escrever aí, isso, com AND. A gente vai juntar os max termos com AND e os min termos com OR. Olha como é que é rapidinho agora, né? Que a gente já fez a tabela uma vez. Basta a gente copiar, colar, e aí a gente já tem a expressão final, tá aí, né? Beleza. A gente pode já direto pegar essa expressão e implementar lá. A gente já pode fazer isso. Mas tem outra alternativa também, uma outra coisa que a gente pode fazer aqui. Lembra da aula anterior, né, de álgebra booleana? Ela vai ajudar a gente aqui um pouquinho. Se a gente olhar essa expressão aqui e essa expressão, a gente vai ver. Deixa eu ver se são essas duas mesmo. Não, não são essas duas. É essa aqui e essa. A M1 e a M3. Vocês vão ver que os termos delas são quase todos iguais, com exceção do x1. O x1 aqui é not x1, aqui aparece com x1. Quando isso acontece, pela álgebra booleana, pela regra da simplificação, a gente pode juntar essas duas expressões e gerar uma menor. A regra da simplificação diz assim, ó. Deixa eu até deixar em outra cor aqui para ficar mais fácil de enxergar o que eu estou fazendo, né? A gente está pegando isso aqui e isso. E a gente vai juntar esses dois nesse daqui. Juntar, ele na prática ele significa um deles vai sumir. Só que não, a gente não simplesmente some com ele assim, né? Quando a gente tem todos os termos iguais e só um mudando, a gente pode sumir com o termo que muda. No caso, é not x0 é igual, x1 aí ele muda, o x2 é igual, o x3 é igual. Então a gente pode sumir com o x1. E aí vai ficar assim essa expressão. É uma simplificação que a gente pode fazer. Lembra da álgebra booleana? Por isso que a gente estudou isso na aula passada também, tá? Ela não só ajuda a gente a simplificar um circuito qualquer, mas na hora de a gente gerar o circuito por essa tabela, a gente também pode aplicar essas regras. E a gente também poderia simplificar aqui, se vocês olharem, né? Tem mais coisa que a gente pode simplificar aqui. Por quê? Porque esse aqui e esse também eles mudam por apenas um termo. Aqui no caso é o x0 que muda nos dois. Só que a gente não pode sumir assim a torta direita com todo mundo ao mesmo tempo. Eu posso combinar esse com esse para sumir com um dele, e depois eu posso combinar esse com esse, não,
mas aí eu já não posso sumir de novo com os dois, né? Eu teria que fazer uma cópia desse cara, porque você junta dois, né? E você pode copiar. Você pode fazer uma cópia deles também. É isso que deixa eu fazer aqui para ficar mais claro para a gente entender. Eu também vou fazer, além disso, vou fazer uma cópia temporária desse cara para poder juntar ele com o outro. E eu vou juntar de outra cor. Vou pegar um azul aqui. Então a gente junta esses dois. E aí, claro, um deles some, vai ficar só o outro. E aí, qual é o termo que não se que alterna? É o x0. Então a gente pode sumir com um termo e juntar o x0. Para que serviu esse passo a mais que eu dei? Só para tirar mais uma variável daqui que ela estava redundante. No fim das contas, a gente vai ter então essa expressão final aqui. Tá? Essa expressão ela é uma expressão simplificada da expressão original que a gente tinha. Tá? Eu acho que tem mais uma aqui que a gente consegue simplificar, né? Porque essa aqui também só muda em um com essa. Sim, a gente pode ainda fazer mais um passinho aqui. Vamos fazer mais um. A gente pode fazer outra réplica desse cara aqui. Sim, é desse cara. Para simplificar com o da frente. E aí eu vou. Fizemos duas cópias, né? Por em laranja aqui. Acho que esse laranja ficou muito claro, né? Deixa eu pôr verde, então. Acho que o verde fica mais visível. E aí esse cara vai ser o verde correspondente a juntar pelo teorema da simplificação aqueles dois. O que eu sugiro é vocês fazerem passo a passo para não se perder, tá? Então, não muda, né? O que não repete, melhor dizendo, aqui é o x2. O x2 vai embora, vai ficar assim. Essa é a expressão final simplificada que a gente pode tirar. Olha só, a gente podia usar essa expressão inicial aqui. Eu fiz já uma cópia, né? Aqui dele. Deixa eu colocar o original aqui sem a cópia, porque a gente simplificou mais para baixo. Essa aqui é a inicial que a gente tinha. Aqui a expressão, o juntando as três, e aqui usando as simplificações, né? Para a gente conseguir virar. Peraí, não. Ela não estava. Uma delas sumiu mesmo. Eram essas quatro. A gente tinha essas quatro, a gente fez duas cópias, fez uma cópia, fez outra cópia da terceira, para poder simplificar ela com as outras, e aí a gente chegou nisso aqui. Agora, olha só, essa expressão final que a gente tem, a gente vai usar de novo para fazer o circuito aí do de cima da direita. De cima da esquerda, melhor dizendo. De novo, né? Eu não vou fazer isso aqui por causa do tempo, aqui no vídeo, mas a gente podia fazer uma caixinha disso aqui, né? E guardar em outro lugar. Deixa eu pegar isso aqui e jogar para longe por enquanto. Eu vou fazer a caixinha aqui, porque eu não quero perder isso aqui. Vou fazer uma caixinha. Acho que eu tenho que abrir pelo. Se eu criar novo, ele não vai criar outra janela. Vamos salvar aqui. Esse daqui é o top, né? E é o A. Eu acho que é o A. Fiz ao contrário. A top. Salvando. Agora a gente pode remover esse aqui daqui, carregar ele como uma caixa.
com o CI, né? E pôr ele de lado aqui para a gente não atrapalhar. Agora a gente faz essa expressão aqui, ó. A gente vai fazer 3 ends, ou um end, melhor dizendo, de 3 horas, né? Opa. Aliás, eles não têm as 4 entradas, eles têm as 3 mesmo, né? Nesse aqui vai entrar x3, x2 e not x0. Nota que o x1 não entra nesse daqui, não tem problema. Nessa daqui vai entrar x3, x2, not x1. Desculpa a bagunça dos fios aqui. E nesse aqui vai entrar x3, not x1, not x0. Bom, a gente tem aqui o not x1, eu vou puxar daqui mesmo. E aqui a gente tem o not x0, eu vou puxar daqui mesmo. Esses 3 ORs vão entrar nesse end. E esse daqui vem aqui no upper left. Agora a gente pode conferir novamente para ver se deu certo, né, o nosso circuito. Então vamos lá. No 0 está aceso, no 1 está apagado, no 2 está apagado, no 3 está apagado. No 4 está aceso, 5 aceso, 6 aceso, 7 apagado, 8 está aceso e 9 aceso. Dúvidas até aqui, gente? Alguma pergunta? Então a gente fez aqui mais um circuito que eu vou salvar. Vou abrir aqui um outro wire Panda para a gente colocar aqui o circuito do upper left. Qual que é a letra dele? F, né? Vamos salvar aqui. Podemos já carregar aqui também. Vocês já estão pegando a ideia, né? Imagino que vocês já estão pegando a ideia de como isso aqui vai ficar no final. A gente vai ter quantas caixinhas aqui dessa daqui? Quantas caixinhas a gente vai ter? Isso, uma caixa para cada segmento, exato. Muito bem. Faltam quais agora? Falta o do meio, o de baixo da esquerda e o de baixo, né? Eu não vou fazer aqui por causa do tempo, mas depois vocês podem fazer como exercício, né? O que que vai... Quando que não acende de baixo? No 7, no 4 e no 1. O de baixo da direita, da esquerda, ele não acende no 9, no 7, no 5, no 4, no 3 e no 1. Olha, o de baixo da esquerda é interessante, é um caso diferente, porque ó, tem quando que ele acende? 1, 2, 3, 4.
ele acende em 4 e não acende em 6. Aí naquela tabela que a gente fez, se ele não acende em 4 e acende em 6, qual seria. Eu vou fazer só a expressão dele aqui, acho que vale a pena. Qual seria melhor a gente usar, min termos ou max termos? O que vocês acham? Vamos só ver aqui. Ele não acende, ele acende no 0, 2, 6 e 8. 0, 2, 6 e 8. E agora, é melhor usar min termos ou max termos nesse caso, hein? Min termos, sim, por quê? Porque a gente tem menos uns do que zeros. E a gente vai pegar 4 min termos. Eu vou fazer essa expressão porque a gente não fez nenhum min termo aqui hoje, né? Mas olha só, a nossa expressão. Desculpa, gente, que mudou aqui a tela. A nossa expressão ela vai ficar M0. Aí os min termos a gente combina com, lembra? AND ou OR. Os max termos a gente combina com AND. Os min termos com OR, isso. Isso. E a gente vai pegar os min termos a partir das respostas que são 1. Os max termos é das respostas que são 0. Então é M0, M2, M6 e M8. Ou seja, é esse aqui. Esse. Ou esse. Ou esse aqui. São esses 4. Aí a gente vai seguir a mesma estratégia. A regra da simplificação também funciona para os min termos. A gente pode procurar aqui por termos deles que só muda um dígito. Eu não sei se tem algum aqui, ó, porque desse para esse, esses dois aqui a gente já pode simplificar. O x1 muda, só tem o x1 que muda, né? Então no caso a gente pode remover uma cópia e tirar o que muda, que é o x1. Esse aqui ele repete com algum? Só se for com esse. Não, ele muda mais de um termo em relação aos outros. E esse aqui também dá para combinar, né? Não dá? Não dá para combinar. Não dá. Não dá sim, dá com o primeiro. Esse com esse só muda o x3. Então a gente pode fazer uma cópia desse para ser eliminada para remover o x3 daqui. Que na prática vai ser a mesma coisa, a gente só tirar o x3 daqui e vai dar certinho. Agora esse min termo aqui, ó, que é o sexto, o x3 ele é igual aqui e aqui, só que o x2 já é diferente nos dois. O x1 ele é diferente aqui, então não dá para simplificar com esse. Ele é igual aqui. Dá para simplificar isso com esse, né? Só muda também o x2. Então a gente pode eliminar o x2 desse cara aqui também. Por uma cópia desse aqui. E é isso, né? A gente tem essa expressão final. Aí vocês podem pegar essa expressão, gerar lá o circuito e fazer ele, né? Aí vocês teriam mais uma caixinha, que seria a quinta, e faltariam duas. Tá? Vocês podem fazer isso. Tá? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vocês entenderam, então, o propósito da metodologia que a gente viu, né?
A gente aprendeu aqui por uma motivação de quê? Que é difícil a gente, de cabeça, dadas as entradas, a gente fazer a saída e a gente gerar o circuito. Os mintermos e maxtermos são uma ferramenta muito poderosa para a gente poder gerar a expressão correspondente e criar o nosso circuito, tá bom?